Bom dia a todos. Vocês não querem mais nada a não ser Jesus? Então vamos orar. Paizinho querido, Deus de amor e bondade, obrigado porque nessa manhã nós temos o privilégio de então ouvir a Tua voz. Como é bom, Deus, sabermos que o Senhor sempre está conosco, nos ajudando e nos mantendo. Nós já participamos de diversas etapas do culto, de diversos momentos. Nós já oramos, nós já cantamos, nós já ofertamos, mas nesse exato momento, ó Deus, nós vamos então abrir a Tua palavra, e que assim que ela for aberta, ela for falada, vidas então possam ser transformadas pelo nome de Jesus. Que o homem não possa falar, mas apenas o Senhor possa falar nessa manhã. Fica conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amigos, bom dia para todos. É muito bom estarmos todos juntos, para juntos então falarmos do amor de Jesus. Esse Jesus, ele é importante, ele é bom, e normalmente no mês de janeiro é aquele mês que nós avançamos um pouquinho mais sobre isso, porque também nós estamos aqui na missão Caleb. Olha a camisa bonita desses Calebs aí, gente. Minha camisa ainda não chegou, rapaz, mas que todos então possam estar com espírito evangelístico, que o Caleb possa ser uma bênção também aqui na Jatiuca, para que a mensagem de Deus ela continue então perpetuando, e esse bairro aqui possa saber que aqui sempre existirá um Deus de Israel. Amém? Missão Caleb é muito massa. A gente não vai falar de Missão Caleb, mas eu vi e eu gosto. Eu participei de muitas missões Calebs ativamente, né? Eu sempre gosto da Missão Caleb fora da igreja. Eu fiz a Missão Caleb em Porro de Pedra, eu já fiz a Missão Caleb também em Japaratinga. Eu fiz a Missão Caleb, amigos, que a gente ficou numa casa, hoje nem podia devido ao distanciamento social, com a casa cabiam 3, tinham 11. Né? Era uma casa meio triangular assim, lá no São Jorge, mesmo sendo próximo o bairro da igreja que a gente faz parte, que era o Jacintinho, a gente decidiu ficar nessa casa, foi muito legal. Se eu não me engano foi 2013, foi muito bom. A gente andava ali umas meia hora para chegar na igreja, o negócio era legal demais. Mas o Caleb também aqui dentro funciona, porque Deus continua conduzindo esse povo, amém? Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Obrigado, meu amigo Tony. Você vai abrir sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 23. Lucas, no capítulo 23, ele então relata os momentos finais de Jesus. Porém, quando a gente analisa os evangelhos, todos os evangelhos, há uma coisa que é muito similar neles. Existem histórias que tem um, mas não tem outros. Mas uma coisa tem todos e com muito destaque. É a última semana, então, de Jesus nessa terra. Se a gente analisar, Mateus mais ou menos vai destacar 8 capítulos para falar de todos os últimos momentos de Jesus, a última semana. O livro de Lucas, mais ou menos 6, começando ali no capítulo 19. João vai destacar um pouquinho mais, quase 9 capítulos. Mas uma coisa que me chama a atenção, a cruz é o clímax para que todos os evangelhos então fossem escritos. A cruz, ele é o grande objetivo aqui, porque eu gosto muito de uma música que diz, quando olharmos para a cruz, ali nós vamos entender que existe salvação. Amigos, não foi fácil. Quando então nós começamos a analisar a história de Jesus, as suas últimas semanas, ela foi então algo muito difícil. Se a gente entender todos os evangelhos em suas formas peculiares, elas destacam então que Jesus entrou triunfante ali em Jerusalém. Triunfante, as pessoas então clamaram por Jesus. Eu acho engraçado quando a gente vai analisar Judas. Muitas pessoas criticam Judas por ser um traidor. Porém, se nós entendermos, na cabeça de Judas, ele não estava traindo Jesus.
Judas estava então ajudando a Jesus a fazer seu ministério, mas na visão de Judas. Quando Judas vem de Jesus, ele então disse assim: no momento que os romanos pegarem Jesus, então nós vamos agora ver Jesus tirar sua espada e nos tirar do domínio romano. Judas não tinha entendido. Ele passou muito tempo com Jesus, mas ele ainda não tinha entendido que o reino de Deus não era nessa terra. Você percebe, nos últimos momentos Jesus foi difícil. Jesus então está no Gólgota lá, e naquele momento Jesus está no Getsemane, ele soa sangue. Porque quando ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice, não era questão de morrer, mas naquele momento ele estaria literalmente separado do Pai. Ele teria então que passar tudo aquilo sozinho. Todo o pecado e todo mundo estaria sobre Jesus. E amigos, Jesus ele sofreu muito. Mas nós temos o final dessa história. Nós podemos então, de acordo com o livro de Lucas, destaca alguns capítulos, podemos chegar agora no 23 e irmos para o versículo 33. No versículo 33 de toda essa última semana, nós vamos então agora encontrar Jesus indo para um lugar que podemos dizer que ele não deveria estar ali. Olha o que a Bíblia diz no versículo 33. Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram como os criminosos, um à direita e o outro à esquerda. Amigos, se nós analisarmos aqui, nós teremos 3 cruzes aqui: a do centro, a da esquerda e a da direita. Quando então eu olho para cada uma delas, algumas coisas são interessantes para analisarmos. Eu quero começar destacando então a cruz da esquerda. Olha o que é que diz aí a Bíblia no versículo 39. Um dos criminosos que ali estava crucificado esbranjejava insultos contra ele. Não é tu o Messias? Salva-te a ti e a ti mesmo e a nós também. Amigos, aquele pedido desse criminoso que estava à esquerda de Jesus, ele não era um pedido de socorro, mas era uma zombaria. Aqui, quando eu olho para a cruz da esquerda, eu vejo uma cruz que simboliza o deboche. Não é tu és o Cristo? Salva-te a ti. Amigos, nesse mundo, quantas vezes nós já ouvimos pessoas debochando de Jesus? Nesse mundo, quantas vezes nós já vimos pessoas então incrédulas a Jesus? Porque essa cruz, além do deboche, ela é a cruz também da incredulidade. É a cruz das pessoas que não acreditam que Jesus é Deus. E deixa eu dizer um detalhe para vocês. Essa cruz da incredulidade, ele vai muito além daquilo que nós achamos. E eu não falo, amigos, das pessoas que querem apenas não acreditar em Jesus. Eu não estou falando dos ateus dessa incredulidade. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para essa cruz da incredulidade, nós precisamos nos entender como estamos como cristãos. Nós percebemos que há pessoas que sempre então estão aí falando de Jesus, e o mundo cristão está cheio disso. Mas é muitas pessoas que querem Jesus como a luz do mundo, porque a luz é bonita, ela ilumina, e ser cristão parece que ficou moda, é gourmet ser cristão, não é? A gente vê inúmeras pessoas cada vez indo para a igreja. Há pessoas que querem também que o Senhor seja o pão da vida, porque elas recebem bênçãos. Há pessoas que querem que Jesus, ele então seja o sal da terra, porque o sal deixa a comida gostosa e é bom esse sentimento. Mas quando Jesus precisa ser o Senhor, aquele que manda e nós obedecemos, aí as pessoas começam agora a fazer uns recortes na Bíblia. Vocês percebem isso? Eu falo alguma mentira, as pessoas, eita rapaz, tem esse negócio que é para fazer, mas eu não quero não, Ah rapaz, tem essa roupa para usar, mas eu gosto tanto, eu acho que dá para usar, porque Jesus quer meu coração, Jesus nem quer saber de roupa. Ai Deus, essa música dá para ouvir,
Ai, gente, como essa semana foi polêmica, negócio de música, não foi? Na igreja. Ah, mas essa música dá para ouvir. Ah, essa não. Amigos, mas é tão bonitinha, ela fala de amor. Eu vou mandar para o meu namorado. Amigos, a gente percebe o quanto existem assuntos que nesse assunto, aí Jesus, ele então, não é o primeiro, porque agora entra o que eu acho. E essa cruz da esquerda, ela também é cruz dos incrédulos, que não querem Jesus como seu Senhor. Eles querem então recortar o que eles podem fazer, o que eles não podem. Não é mais a Bíblia que diz, mas sim Ele que diz. Percebe? Eu acho muito interessante, quando no ano 70, um grupo de pessoas passavam ali por Éfeso, e as pessoas olhavam e disseram, quem são aqueles? Aí será que eles vão os cristãos? Por quê? Porque eles imitam a Cristo. E não dá para imitar a Cristo fazendo qualquer coisa. Não dá então para fazer um recorte naquilo que eu posso ser e que eu não posso ser. Quando Jesus tirou o povo do Egito, ele disse, olhe para cá, eu sou o Senhor vosso Deus e não terá outros, e acabou, porque eu mando e você obedece. E amigos, se nós não estamos dispostos a obedecer a Deus, não será viável nós então saímos por aí propagando que somos cristãos. Porque a Bíblia diz, se me amas, guarda os meus mandamentos. Então a cruz da incredulidade é aquela cruz que nós não podemos olhar para ela. Existem 3 cruzes, mas cada um representa uma coisa diferente. Nós temos agora uma segunda cruz, agora a cruz do lado direito. E essa cruz ela começa agora no versículo 40. Olha só que diz o outro criminoso da outra cruz. Mas o outro criminoso o repreendeu afirmando, amigos, eu acho isso fantástico. Eu percebo que eu já tinha falado desse texto algumas outras vezes, e na última vez que eu preguei me veio uma coisa na mente na hora. Eu nunca tinha preparado isso, mas na hora eu quero falar agora. Nem ao menos teme a Deus estando sobre a mesma sentença. Vocês percebem o que esse ladrão ele acabou de dizer? Amigos, a crucifixão não era qualquer coisa. A crucifixão era um evento, era algo fantástico naquele momento. A crucifixão, além de ser um momento grandioso ali no domínio romano, ela servia para dar um exemplo. Era a pior morte que podia ser. E na maioria dos filmes são pintados muito bonitinhos às vezes. Era muito pior do que se mostra. Há pessoas que eram crucificadas em árvores. Há pessoas que passavam às vezes mais de 2, 3, 4 dias sozinho, porque não podia nem estar lá. Então era algo que assim, era para que as pessoas olhassem de longe e dissessem, rapaz, se eu fizer alguma coisa de errado, é ali que eu vou terminar os meus dias. A crucifixão era muito ruim. E aqueles homens que estavam ali, eles não estavam tirando Jesus por ter feito qualquer besteira. Eles só estavam ali porque eles fizeram coisas terríveis. E isso todo mundo já está cansado de ouvir. Mas o que me chama a atenção é que aquele malfeitor, ele sabia que quem estava ao centro era Deus. Vocês percebem? Os doutores da lei não sabiam que ali era Deus. Judas, ele não entendeu qual era o plano de Deus. Os seus discípulos, naquele momento que disseram que morriam por ele, correram. Mas aquele ladrão da cruz, ele sabia que ali estava Deus. Aí eu me faço uma pergunta: como é que ele sabia que Jesus era Deus? Se nem os seus próprios aceitaram isso. Amigos, eu confesso que eu nunca li nada no Espírito de Profecia sobre, nem sei se tem, já dei uma pesquisada, não consegui encontrar, mas eu posso supor um detalhe, a Bíblia me permite fazer isso. Em algum momento, durante a trajetória de Jesus, aquele malfeitor poderia ter ouvido um sermão de Jesus. Em algum momento, aquele ladrão, então, pode ter até acompanhado Jesus, mas em um determinado momento da sua vida, ele então foi conduzido para um caminho que não era do agrado de Deus. Aí se nós olharmos para a nossa igreja, e olharmos para essa cruz agora do lado direito, quantas pessoas aqui, vocês não conhecem, que andaram com Jesus,
que falaram de Jesus, que estiveram sentados nesse banco e não estão mais. Você conhece pelo menos um? Levanta a sua mão. Você conhece pelo menos um? Eu conheço diversos. Ou seja, mas essa cruz, além de representar um malfeitor qualquer, essa cruz também me lembra que ela é a cruz do arrependimento. Ela é a cruz da confissão. E ela também é a cruz da aceitação. Não sou eu que digo, é o próprio Provérbios. E ele diz, aquele que encobre as suas transgressões, esse não prospera. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Amigos, essa cruz do arrependimento é uma cruz então que nós temos que sempre olhar. Eu costumo dizer que não vai ao céu quem peca menos. Vai ao céu quem se arrepende mais. Esse malfeitor, ele cometeu diversos crimes e pecados, mas ele não perdeu a última oportunidade de estar no céu. E ele continua dizendo, versículo 41, nós, na verdade, estamos executados com justiça. Percebe? É a da confissão. Ele confessou isso. Eu sei que estou aqui porque eu estou errado. Eu não estou aqui porque eu fiz coisa certa injustamente. Porém, este homem não cometeu mal algum. Ele também ali entende e ele aceita que ali está o próprio Deus. O Verbo encarnado, o ressurreto, aquele que então estava disposto a dar sua vida pelos homens. E ele continua dizendo assim no versículo 42. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Amigos, aqui eu encontro agora a cruz do arrependimento. É a cruz então de um homem que, estando tal sentença, ele então disse assim, ainda há tempo. E quando eu olho para isso aqui, a Bíblia me dá um recado claro, que enquanto há vida, há esperança. Porém, normalmente, Satanás coloca em nossa mente, e eu conheço diversas pessoas que já falaram sobre isso. Ah, Luiz, eu já fui tão longe, eu já fiz tanta coisa errada, eu acho que Jesus não me aceita. Olha para a cruz, olha para quem estava do lado direito. Aquele homem tinha feito as piores coisas que ele poderia fazer para aquela sociedade. E Jesus disse, amigos, que ele estaria no céu, sim ou não? Nós vamos falar daqui a pouco sobre a terceira cruz. Mas isso me chama a atenção. Dando uma olhada, eu encontrei uma frase que me marcou. Eu encontrei essa frase propriamente dita ontem, quando eu dava uma lida pela última vez nisso aqui. Não sei quantos já ouviram falar em Copérnico. Copérnico foi um dos maiores cientistas da Idade Moderna. Ele revolucionou, então, ao conseguir desvendar a ideia do heliocentrismo, a entender, então, como funcionava um pouquinho melhor o sistema solar. E quando, então, Copérnico morreu, como de costume, ele foi enterrado em uma das catedrais da Polônia. E na sua lápide está escrita a seguinte frase. Isso é Copérnico dizendo: eu não te peço o perdão concedido a Paulo. Copérnico dizendo: e nem espero a graça dada a Pedro. Eu te peço apenas aquilo que concedestes ao ladrão da cruz. Isso é forte. Ele nem quis comparar com Pedro e Paulo. Ele apenas quis aquilo que Deus deu ao ladrão da cruz. E sabe por que ele disse isso, amigos? Porque a terceira cruz, ela tem duas palavras que precisam estar na nossa mente. Jesus, quando ele esteve então na cruz, Lucas relata isso muito bem. Ele ousou abrir a boca apenas 3 vezes. A primeira vez então que ele abre a boca é lá no versículo 34. Olhe para cá. Versículo 34, olhe para a sua Bíblia, diz assim: apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A primeira vez, amigos, que Jesus abriu a boca, foram palavras de perdão.
porque esse era então o seu objetivo em terra. Jesus, ele não veio aqui para ser honrado, ele não veio aqui para ser adorado, ele não veio aqui para fazer nada, a não ser perdoar o homem, a não ser então fazer com que essa terra caída tivesse o seu perdão. E Jesus, quando ele abre a boca, ele então profere a palavra de perdão. E quando nós olhamos para a cruz do meio, para a cruz de Jesus, essa cruz, amigos, é a cruz do perdão. Eu gosto também, dando uma olhada, eu encontrei uma propaganda. Era de uma agência e ela foi uma das propagandas mais bem vistas do mundo. Era uma cruz, só que no lugar de Jesus estar com braços abertos, ele estava com os braços fechados. E a notícia embaixo dizia assim: ele simplesmente poderia ter escolhido cruzar os braços, mas ele não cruzou. E de braços abertos, sentindo dor, ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque a cruz você sempre encontrará perdão. Porém, perdão não era o único objetivo de Jesus. E a segunda vez que Jesus abre a boca, crucificado, sentindo dor, nós encontramos no versículo 43. Olhe para a sua Bíblia o que aqui diz. E Jesus lhe assegurou: com toda certeza te garanto, hoje estarás comigo no paraíso. A segunda vez, amigos, que Jesus abriu a boca foi para salvar. E quando eu olho para a cruz, eu preciso necessariamente entender que ali tem salvação. Não existe salvação longe de Jesus. Não existe vida longe de Jesus. Mas isso me torna amar Jesus um pouco mais. Em toda a sua vida, em todo o seu ministério, todas as vezes, vocês depois podem pesquisar e dizer que eu estou errado, nenhuma vez que Jesus encontra com alguém, ele não perdoa, ele não salva. Todas as vezes, qualquer história que você encontrar onde Jesus está, há perdão e salvação. Se nós analisarmos quando ele encontrou Nicodemos, houve perdão e salvação. Quando ele encontrou então Zaqueu, houve perdão e salvação. Quando ele encontrou Pedro, houve perdão e salvação. Quando ele olhou aquela mulher lá no poço, houve perdão e salvação. Mas, amigos, todas as vezes que ele perdoou e ele salvou, as pessoas foram pregar. Você se sente perdoado? Você se sente salvo? Então agora você precisa falar desse amor. Você precisa falar dessa cruz. Porque essa cruz, além de perdoar e salvar, ela tem outra característica importante. E ela nós encontramos no versículo 46. Olha o que aqui diz no versículo 46. Então Jesus bradou com forte voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Sabe o que eu encontro aqui? Que essa cruz, de além de perdão e salvação, é a cruz da vitória. Porque quando Jesus então expirou, e ele então veio aqui, e sem mácula, como cordeiro que foi ao matadouro, ele morreu, ele venceu. E então, quando ele venceu, ele deu direito de mim e de você estar no céu. Ele nos deu o direito, amigos, de viver algo que é excepcional. Ele nos deu o direito de viver algo que é fantástico, que se chama eternidade. Eu acho interessante que quando João escreve o Apocalipse, eu já vi tantas pessoas falando desse texto de forma também equivocada, e João poeticamente ele diz assim, e quando então Cristo voltar, o mar já não existe. E as pessoas estão vendo, Jesus não vai ter mais mar. Amigos, aquilo é tão poético. A ilha de Patmos não era uma prisão como qualquer outra. Era uma prisão, era uma ilha que jogava as pessoas lá dentro. E elas ali, muito difícil, conseguiriam fugir porque o mar distanciava a ilha da civilização. E aí João, quando ele escreve que o mar já não existe, eu fico imaginando
João então escrevendo, lembrando da cruz e dizendo que quando Jesus voltar, aquele mar que o separava do povo não mais vai existir. E é isso, amigos, que nós temos que então dedicar nossa vida todos os dias. É para que essa distância, não simplesmente de se ajoelhar e orar, mas essa distância literalmente entre a terra e o céu fisicamente, elas possam acabar. Nós temos que ver nossa vida todos os dias para que essa distância acabe. E sabe como essa distância vai acabar? Quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Então virá o fim. Nós temos uma oportunidade grande de abreviar a volta de Jesus. 2022 começou. Nós estamos dando início, nós estamos finalizando a segunda semana. E nós então temos a oportunidade de dizer assim: Senhor, eu quero pregar dessa cruz, porque eu entendi que quando eu estou perdoado e salvo, eu preciso pregar. Para que a vitória, amigos, seja para todos. Não faça da cruz um desperdício para você. A cruz, ela nunca será um desperdício, porque sempre há pessoas que serão salvas. Mas se eu não me salvar, todo o sacrifício de Jesus para mim, ele foi um desperdício, porque eu não o aceitei como meu Salvador. Se você precisar mudar, mude. Se você está bem, continue. Mas saiba que pessoas também precisam ouvir sobre esse Jesus. Porque sempre, Calebes, quando há perdão e salvação, tem que ter pregação. Que possamos pregar e anunciar, para que esse Jesus volte. E que nós possamos logo, logo, amigos, poder abraçar. E receber não mais uma coroa de espinho, mas recebermos uma coroa de ouro. Com as tão bonitas estrelas que nós vamos ter lá. E quando nós fazemos o trabalho de Deus, pode ter certeza, Deus ele está muito feliz com todos nós. Nossa amiga vai cantar mais um louvor, e enquanto ela canta, que possamos entender que é necessário falar dessa cruz, porque quando nós olhamos para a cruz, é nela que nós encontramos salvação. Trazendo a desarmonia, ensinos desleais, mentiras mais e mais distanciaram Deus do homem. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, e uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor, o Cordeiro aqueceria toda noite fria, pra não mais haver a dor. A morte, a dor cruel rasgaram fino véu da consciência do pecado. A natureza má se alastrou então, trazendo sofrimento a todos.
quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu e uma sombra de maldade no coração já não nasceu, mas haveria um Salvador que morreria por amor. O Cordeiro aqueceria toda noite fria pra trazer conforto. Haverá lugar para aquele que aceitar o sacrifício do Cordeiro que deu a vida pra salvar. Não mais tristeza, não mais dor, nesse eternal lugar de amor. Nossa vida foi comprada, falta perdoada, sangue o preço do perdão. Amém. Amém. Amigos, nós temos uma única coisa a ser feito, é aceitar esse sacrifício. E todos os dias mesmo, lembrarmos que Jesus ele morreu por nós. E quando entendemos isso, cada vez mais, pode ter certeza que nós vamos lutar para que possamos então abraçar esse Jesus. Eu sei que nós queremos abraçar Jesus. Eu sei que todo mundo quer pedir obrigado por esse sacrifício. Tenho certeza que nós temos que ver nossa vida pensando nisso. Mas não esqueça, além de nós, outras pessoas precisam conhecer desse Deus. Use seus dons, usem seus talentos e tudo que vocês façam pensando que pessoas vão ao céu. E aí eu tenho certeza que a pregação ela vai aumentar. A pregação ela vai falar cada vez mais. E aí sim, nós vamos então, em meio ao desespero, olhar para o céu e ver que ali vem uma pequena nuvem. E nós costumamos dar símbolos às nuvens. Nós dizemos, rapaz, ali parece uma mão de um homem. E aquela nuvem então, quando se aproxima, amigos, vai ser Jesus com poder e glória, com os milhares de anjos, vindo então dizer, chega, esse mundo é mau, esse mundo ele não é bom, não, meus filhos não merecem estar mais aqui, agora eu vou colocar no lugar bom, para que depois de 1000 anos eu possa então transformar essa terra, e eles possam então experimentar a experiência que eu dei a Adão e Eva, mas de uma forma melhor, porque a nossa irmã White diz, eu acredito, que lá nunca mais haverá pecado. Se não vai ter pecado, não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter choro e nem muito menos doença. Porque Deus estará conosco todos os dias e nenhuma mazela desse mundo vai nos atingir. Amigos, nós vamos então encerrar, mas agora fazendo uma oração especial. Nós temos um amigo nosso que ele vai começar um tratamento de quimioterapia. E nós sabemos que enquanto estamos nesse mundo, nós vamos sofrer, nós não estamos, estamos livres de qualquer doença. Mas que tenhamos a certeza que sempre nós teremos um Deus que está disposto a nos curar, se assim for de sua vontade. Então, em todas as suas orações, ore pelo nosso amigo Givanildo. E eu tenho certeza que Deus, com sua mão poderosa, Ele tem poder então para nos curar. Vamos ficar de pé e vamos orar? Oremos. Paizinho querido, nessa manhã de sábado, nós então pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós então pedimos que todos os dias, Deus,
quando nós então acordarmos, que possamos lembrar da cruz. E que possamos lembrar que na cruz há perdão, a salvação e a vitória. Mas que podemos também seguir o exemplo do ladrão do lado direito, que se arrependeu, confessou. E tenho certeza que um dia, quando nós então formos assuntos ao céu, ao ressoar da trombeta de Deus, esse ladrão então vai ressuscitar e juntos nós vamos ao céu. Mas agora, Deus, nós estendemos uma bênção especial sobre o nosso irmão Givanildo, que então inicia um tratamento, que todos os dias, Deus, como o Senhor tem feito, o Senhor continua então com sua mão poderosa, tocando em sua vida, que ele então possa entender para sempre também, que o Senhor deve ser o seu melhor amigo, que todos os dias ao acordar ele te procure, ele te busque, e aí o Senhor então, que cuida de nós, pode, se assim quiser, fazer um milagre. Obrigado por todas as bênçãos, Deus. Que eu também possa abençoar as outras famílias da igreja, aqueles que têm passado por problemas de trabalho, relacionamento com filhos, relacionamento no casamento, que o Senhor então possa restaurar a todos, porque nós temos a certeza que o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus amoroso, que sempre quer estar conosco. Nos abençoa e nos ajuda a, no ano 2022, pregarmos mais, amarmos mais, criticarmos menos, sermos intolerantes menos, que possamos então avançar na pregação do Evangelho, não escolhendo pessoas, nem credo, nem qualquer outra opção, que possamos então falar de Jesus. E o outro trabalho, que apenas permitamos que o Espírito Santo faça. Obrigado por tudo, Paizinho. Nos dá uma boa tarde na tua santa companhia. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.